Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender hoje a como fazer o cálculo para encontrar a corrente elétrica no circuito. Para isso, nós montamos um circuito aqui com 3 resistores, resistor 1, resistor 2, resistor 3. Baseado nesse esquemático aqui, tá? A fonte de alimentação, o resistor número 1 de 100 ohms, o resistor número 2 de 220 ohms e o resistor número 3 de 330 ohms. O problema é o seguinte: quando você compra os resistores, você pede cada um deles nesta omificação. Mas quando você vai calcular a resistência de cada um no multímetro, nem sempre o resultado é igual a 100, 220 e 330. Nós fizemos as medições e o resistor 1 tem 99 ohms, o resistor 2 218 ohms e o resistor 3 330 ohms. Portanto, a resistência total desse circuito é de 646 ohms. Tá bom? Então, por isso que é muito importante você usar o multímetro. E um outro detalhe importante, tem que ter a sua calculadora financeira aí para fazer parte, tá, da sua análise de montagem de circuitos eletrônicos. Primeiramente, nós vamos usar a lei de Ohm, onde o V corresponde à voltagem, o R corresponde à resistência e o I corresponde à corrente elétrica. Então, através da lei de Ohm, nós conseguimos calcular a voltagem sobre um circuito, a resistência e também a corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, nós temos os resistores sequenciais. A somatória de cada um deles vai resultar em 646 ohms. E aí o que nós precisamos entender nesse vídeo de hoje é que os resistores, eles funcionam como divisores de tensão. Como vai funcionar isso? Veja que nós temos a fonte de alimentação, 12 volts, certo? E nós vamos energizar o circuito com esses 12 volts. E o que caberá a cada um desses resistores? Concentrar uma respectiva voltagem. Então, resistor 1 vai concentrar tanto de voltagem, resistor 2 tanto de voltagem, resistor 3 tanto de voltagem. E a somatória da voltagem obtida em cada um desses resistores tem que ser igual a 12 volts. Nós fizemos isso, primeiramente, calculando a corrente elétrica através dessa fórmula aqui. Então, se considerarmos a lei de Ohm, a corrente elétrica ela é medida através da divisão da voltagem pela resistência. Foi o que nós fizemos aqui. A voltagem total do circuito é de 12 volts e a resistência total é de 646 ohms. Se fizermos essa divisão usando a calculadora científica, nós vamos chegar nesse resultado aqui, de que nesse circuito passa o equivalente a 0,01858 amperes ou 18,58 miliamperes. Com essa informação, nós fazemos o cálculo da voltagem para cada um dos resistores. Pegamos a resistência de 99 ohms do R1, multiplicamos pela corrente obtida no nosso cálculo. Portanto, descobrimos que no resistor 1 a voltagem é de 1,84 volts. Vamos fazer o mesmo com o resistor número 2, calcular a voltagem no resistor 2, e vamos obter 4,05 volts. Faremos o mesmo para o resistor 3, calcular a voltagem no resistor 3, 329 vezes a corrente elétrica que nós obtivemos, e aí o resultado é 6,11 volts. Portanto, se somarmos a voltagem sobre o resistor 1, a voltagem sobre o resistor 2 e a voltagem sobre o resistor 3, vai dar os exatos 12 volts. Tá? Então, é por essa razão que nós chamamos ou definimos que os resistores são verdadeiros divisores de tensão. Tá ok? Então, através dessa aula, você deve ter entendido, compreendido melhor a função desses resistores e como devemos fazer a nossa análise ao montarmos o circuito.
Até o próximo vídeo, muito obrigado.